E o animal é animal porque já vivenciou o vegetal é vegetal porque já vivenciou o mineral. Mas, como existe um anjo, e ele se deu em holocausto, e ele se miscigenou com a humanidade, né, o aspecto angélico, 1/3 da humanidade tem aspecto angélico, nós podemos despertar o quinto princípio, que é o mental abstrato, que é o mental angélico. Então, quando nós despertamos o mental angélico, automaticamente o mental humano ele cresce violentamente. Então, ele sobe violentamente. E nós estamos entrando numa fase onde isso vai ser muito patente, que é a fase atual. O que nós chamamos as crianças bimânicas, não é isso? Então elas já vão nascer com essas duas mentes, a mente humana, que é essa mente atrasada, que tem 7%, e a mente angélica. Só que essas crianças já vão nascer com este impulso de uma mente angélica, onde não precisa estudar, não precisa raciocinar. Extrai o conhecimento do mundo do conhecimento e pronto, né? Então são crianças especialíssimas, que já começaram a nascer miscigenadas, mas que a partir de 21 de março de 2006 vão nascer com duas mentes. Então elas são chamadas crianças bimânicas. Então elas vão ter um crescimento muito rápido. E tudo que elas crescerem, não é isso? Nós não nascemos com essa mente. Nós temos que garimpar oportunidades para despertar a mente, não é? Mas quando essas crianças estiverem na humanidade, o fato delas estarem usando as mesmas dimensões que a gente, dimensão astral, quando elas dormem, dimensão mental, quando elas dormem, elas vão colocando a realidade delas nessas dimensões. E aí nós vamos absorvendo e vamos crescendo com essas crianças. Então, na realidade, em vez de nós sermos pais dos nossos filhos, os filhos é que vão ser os nossos pais, né? Os nossos professores. Essa é a grande realidade. É uma questão de tempo, vocês vão observar isso com os próprios olhos, não é isso? Só nessa transição a gente já percebe uma grande diferença, não é? Entre as crianças atuais e as crianças do passado. Mas vocês vão ver daqui para frente como vai ficar, não é? Então, realmente nós temos limites de absorção, mas esses limites vão ampliar, não é? Agora, independentemente disso, à medida que eu entro numa busca real, eu me destaco do caminho da humanidade. Então, quando eu entro na busca dos graus do conhecimento espiritual, as coisas mudam, as regras mudam, as forças mudam, as proteções mudam, e a gente tem um crescimento totalmente diferenciado do que a média humana. Ficou claro? Independentemente do sexo, independentemente da condição social, independentemente das preferências, da condição financeira, até mesmo da formação e da cultura. O que interessa é querer buscar a realidade e a verdade. Não é isso? Então, aí a gente começa a entrar dentro dos conhecimentos sagrados. Não é isso? Então, os conhecimentos sagrados, eles se classificam em dois tipos. Tem conhecimentos sagrados abertos, que todo mundo tem acesso, não é isso? E tem conhecimentos sagrados herméticos, que poucas pessoas têm acesso. E tem conhecimentos herméticos exclusivos, só a pessoa tem acesso, né? Então existem 3 níveis de conhecimento que a gente chama sagrado. Os populares, por exemplo, reencarnação. A reencarnação é um conhecimento sagrado. A evolução é um conhecimento sagrado. O Kybalion, ou as 7 leis do hermetismo, é um conhecimento sagrado. Mas estão abertos aí nas bibliotecas, no conhecimento, né? Aí existem conhecimentos que a gente só adquire se fizer um compromisso. Quer dizer, eu me comprometo em usar, me comprometo em trabalhar, me comprometo em participar, não é isso? Então eu faço um juramento. Aí, se eu sou juramentado, aí eu recebo este conhecimento que a gente chama diferencial, né? Onde só esse tipo de pessoa recebe. E específico é aquele que é exclusivo de cada um, né? Por exemplo, a missão. A missão é específica de cada um, mas cada um tem que saber a sua, cada um recebe a sua. Então, cada um tem esses 3 tipos de conhecimentos sagrados. Ficou claro a diferença entre os abertos e os fechados? Aberto você pode falar para todo mundo. É aberto. Os fechados você só pode falar àqueles que estão na mesma linha fechada que você. É que nem, por exemplo, para vocês entenderem a maçonaria, né? Então, o que é a maçonaria? É uma fraternidade onde existe uma ajuda mútua, onde existe um padrão que eles têm que se assemelhar. Então é uma fraternidade, não é isso? E determinadas regras e determinado ritual. Maçonaria é isso.
Então, quem é maçom, não é isso? Ele consegue conversar com os maçons. E mesmo lá tem níveis, tem 3 níveis só a maçonaria, que é o aprendiz, o companheiro e o mestre. E lá dentro, quem é aprendiz sabe tudo sobre aprendiz. Quem é companheiro sabe tudo sobre companheiro e aprendiz. E quem é mestre sabe tudo sobre mestre, companheiro e aprendiz. Não é isso? Então, é um núcleo fechado. Então, são conhecimentos herméticos fechados. E tem aqueles individuais restritos a cada um, né? São especiais. Eu, por exemplo, tenho conhecimento meu que eu não posso dar para ninguém. É só meu, só eu posso usar. E não tem por que dar para os outros, porque é coisa minha, né? É particular, né? Então, isso, por exemplo, refere-se à missão, ao nosso arcano. A gente não pode falar a nossa missão, porque falar a missão obstrui a missão, né? Você tem que fazer a sua missão, né? Cumprir. Então, acontece o seguinte, tudo acompanha a fase, né? Então, houve um declínio, né, na evolução. Então, a moral declinou, a honestidade declinou, a corrupção aumentou, não é? A violência aumentou, a ignorância aumentou também. Então, nós estamos, assim, numa fase ruim. E esta fase da humanidade se repercute em tudo. Isso vai para a igreja, isso vai para a política, isso daí vai para as instituições fechadas, isto vai para a maçonaria, isto vai para a Rosa Cruz, isto vai para o sistema de educação, porque tudo faz parte, né, de um contexto global, né? Então tudo decai, mas houve épocas que a maçonaria era muito mais rígida, era muito mais conceitual, tinha muito mais valores. Hoje ela é light, né? Ela não tem uma missão determinada. Eles estão, vamos dizer, praticamente adormecidos aí, esperando algo acontecer, né? A maioria é isso, a maioria entra lá por causa de negócios, para querer melhorar na vida, etc. O intuito é isso. Poucos entram para fazer um trabalho pessoal, porque a maçonaria, ela tem uma missão que é de construir o ser humano, né? Edificar o ser humano, para que ele, sendo um maçom melhor, um maçom perfeito, que obedeça às regras da maçonaria, ele vai influenciar na sociedade e vai mudar a própria sociedade. Mas o maçom hoje comete os mesmos erros de quem não é maçom, né? Então, o grau de exigência está menor, né? Bom, aqui vem ainda outro aspecto importante de nós falarmos, que são as responsabilidades e o perigo, né, do conhecimento sagrado em pessoas erradas. Então, o conhecimento sagrado, ele não pode ser simplesmente dado. Tem aqueles que são profanos que não vão criar problemas. Então, esses são profanos, são abertos, você pode divulgar conhecimentos sagrados junto com o profano, que não vai dar problema nenhum. Mas tem conhecimentos que são perigosos, né? Eles podem, por exemplo, mexer com a genética, eles podem mexer com forças da natureza, eles podem provocar confusões terríveis, destruição, né? Então, realmente são conhecimentos difíceis de nós entrarmos, de nós possuirmos e de nós recebermos. Por quê? Requer o quê? Uma credibilidade total naquele que vai receber esses dons e essa capacidade. Porque se não tiver essa credibilidade, ele vai aprontar e vai trazer problemas para o contexto evolutivo. Ao invés de ajudar na evolução, que o objetivo é esse, né, nesse trabalho hierárquico, ele vai acabar arrumando encrenca, vai acabar destruindo, né? Então, existe responsabilidade muito grande. Por exemplo, mexer com os táttivas, né? Tátiva é uma força da magia, é uma força que está presente na natureza. É complicadíssimo mexer com os táttivas. Mexer com Kundalini, que é essa força da consciência, né? Ela transforma o homem, né, num super-homem, uma mulher numa super-mulher. Mas aí, caramba, a hora que solta essa energia, como é que fica? Tem que saber como controlar essa energia. Senão a pessoa vira uma besta humana, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Por exemplo, tem uma energia sexual que nós podemos usar. É uma energia que chama ojas. Mas quando nós vamos mexer com essa energia sexual, ela pode tornar o homem uma besta sexual também, né? Então, como é que fica, né? Então, existem compromissos. E determinados poderes, determinados conhecimentos são herméticos por causa disso. Por isso que chama ciência oculta. Oculta não é de escondida, como a gente sempre fala, ela é desconhecida, porque ela não pode ser conhecida. Veja, a bomba atômica, ela foi revelada, não era para revelar. Aí deu a desgraça da bomba atômica, certo? Então, infelizmente, foi um erro. Então, o ser humano não tem capacidade para ter domínio sobre a energia nuclear, não é isso? Mas caiu em mãos indevidas, já viu o que fizeram, né?
primeira aplicação foi criar bomba atômica, né? Bomba de hidrogênio, bomba de prótons, de nêutrons, e aí foi complicado, né? Então, o conhecimento sagrado, quando cai em mãos erradas, é perigoso, não é isso? Eu, por exemplo, sei disso, e fazendo uma viagem na época da Atlântida, que qualquer um pode fazer, aí você vê a tecnologia, você vai ver a tecnologia que houve lá. Só que na época da Atlântida, nós vivíamos junto com estas hierarquias. Então, o conhecimento dos graus superiores era muito mais prático. Existiam 7 oráculos, né? Oráculo do Sol, oráculo da Lua, oráculo de Marte, oráculo de Mercúrio, oráculo de Júpiter, oráculo de Vênus e oráculo de Saturno. 7 oráculos. E o do Sol era o principal. E aí cada um ensinava as suas tecnologias, as suas ciências, o seu conhecimento secreto, né? E aí o que aconteceu? Lá só entravam iniciados juramentados, que não podiam usar esse conhecimento. Mas aí estes iniciados se mesclaram, né, com o povão Atlante e passaram o conhecimento para eles. Aí cada um deles começou então a despertar poderes. E aí quiseram ser deuses. Aí foi a maior encrenca do homem querendo ser Deus e dos deuses que viviam com os homens, que eram os anjos, né? Então isso gerou guerras terríveis. Para vocês terem uma ideia, o primeiro problema, a Terra girou 90 graus. Ou seja, onde hoje é o Polo Norte, não era Polo Norte, era o Equador. Girou 90 graus. Então veja o que aconteceu com a Terra. Arrebentou tudo. Porque imagina um corpo que gira a 1.670 km por hora e que está numa velocidade de 990 mil km, ter essa torção, né? Mexe com tudo. Aí depois, com outras experiências que fizeram, a Terra girou 23 graus e 27 minutos, que é a inclinação atual dela. Ela deu uma cambada, né? Então imagina nessa cambada o que deu. Quando a Terra virou, surgiram todos esses continentes, né? Onde tinha água, virou mar, virou terra, a Terra subiu. Onde tinha terra, afundou, aquele magma da Terra mole, né? Isso saiu, formou as cadeias, né? Daí que nasceram a estrutura dos continentes que a gente tem hoje. Na época da Atlântida não era assim, era totalmente diferente os continentes, né? Então eles chegaram a mudar totalmente a configuração da Terra. Então veja que perigo tem essas forças, né? Eram forças... Como? Não, foram guerras mesmo. Foram guerras terríveis, né? Nós temos tecnologia, por exemplo, todo mundo conhece UFOs, OVNIs, discos voadores, que a gente... É o maior fenômeno universal, né? Naquela época eles já existiam, que eram os Vimanas da época. Isso está na tradição hindu, não é? No Vimakrika Chostra, que é Vimakrika Chostra é tratado, e Vimakrika é aeronáutica. Tratado de aeronáutica de 5 anos atrás. Então já existiam esses aparelhos, existia tecnologia, existiam forças que eles mexiam, existiam genética, misturas genéticas, experiências genéticas. Tanto é que eles faziam seres meio homem, meio animal. A parte animal era para satisfação sexual, né? Para os homens e para as mulheres, diferentes, e a parte de cima eles eram como que serviçais. Se alimentavam de sangue, que era o elemento que eles eram construídos, né? Porque a gente pode construir estes elementais ou seres artificiais de esperma ou de sangue. Eles foram construídos de sangue, que é mais acessível, né? E pega o sangue dos inimigos, então tem material sobrando, 7 litros por... Naquela época o Atlante era bem maior, né? Acho que dava uns 12 litros de sangue que ele tinha, então já viu o que faziam, né? Então, quando a gente ouve falar de experiências com célula-tronco, experiências genéticas mesmo, se eles entrarem no conhecimento sagrado, aí vai sair besteira, aí vão sair monstros, né, dessa história toda. Porque isso já aconteceu na Atlântida. Então, os deuses, os anjos e toda essa tecnologia na Atlântida, que é o grau do conhecimento superior, foi muito mais forte na Atlântida do que atual, né? Só que então eles recolheram tudo, destruíram tudo, arrebentaram tudo, a própria Atlântida se autodestruiu, e estes seres se separaram da humanidade, não é isso? E periodicamente vêm no nosso meio, surgem no nosso meio. Então estes são aqueles seres de badagas que a gente fala, são os anjos, os seres do UFOs, dos OVNIs, que não têm contato com o ser humano. Porque sabe o que é o ser humano, né? Então o ser humano ele é complicado, né? Ele usa esses dons para outra coisa.
Então, por isso que existem regras rígidas para adquirir determinados conhecimentos. Então, não são passados de boca ao ouvido. Então, se nós despertarmos, tem até yogas, por exemplo, nós temos yogas que ensinam a pessoa a sair na hora do corpo.